E aí, gente, tudo bem? Queria hoje fazer uma reflexão a partir da Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus é um texto que fala sobre vários temas, né? Sobre a centralidade de Cristo, sobre a centralidade da salvação em Cristo. É uma carta que também trabalha questões de animar aquele grupo que estava sendo perseguido, estava sendo aí maltratado pelo Império Romano, estava passando por uma série de dificuldades que inclusive estavam impedindo eles de se reunirem. Não por causa da pandemia como estamos tendo hoje, mas por causa do perigo de morte. E alguns desses textos da Carta aos Hebreus são textos conhecidos. São textos que fazem parte aí já do nosso dia a dia, né, da nossa vivência cristã, e vale a pena estar pensando e relembrando nesses textos. A gente tem visto aí, eu tenho falado com uma certa frequência sobre a maldade que tem se manifestado aí durante esse período de pandemia, né, lamentavelmente. E realmente cada dia é uma notícia mais triste do que a outra, né, em relação ao comportamento das pessoas, né? Sejam elas evangélicas ou não, a gente percebe que a maldade realmente ela continua presente no nosso meio. E em meio a tudo isso, eu e você precisamos estar alertas, firmes, né, e constantes, orando, lendo a Bíblia, buscando uma vida longe do pecado, para que nós não possamos ir à deriva. Há um versículo que eu vou ler aqui, que ele diz que precisamos estar atentos às mensagens que ouvimos sobre a salvação em Cristo, sobre a nova vida em Cristo, para que a nossa vida não vá à deriva. O que é ir à deriva? Um navio aí, quando está afundando, né? Não está entrando água, ele vai à deriva, né? Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado hoje, diante de tanta maldade, diante de tanta notícia estranha, diante de tanta gente negligenciando a mensagem e os valores do Evangelho. Eu e você precisamos continuar firmes, atentos e atentas à mensagem que temos ouvido através das Escrituras. Que mensagem é essa? Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Precisamos ter uma vida de santidade. O pecado não pode nos dominar. Apesar da maldade existente na nossa sociedade, nós não podemos pagar o mal com o mal e precisamos realmente ter uma nova vida em Cristo. Precisamos deixar de nos enganar e viver uma vida que reflita Jesus Cristo, pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo os nossos pecados e nos entregando totalmente e integralmente a Deus, a fim de que Jesus possa ser nosso Senhor e Salvador. Senhor, porque é Ele quem controla as nossas vidas, não são as nossas necessidades, não é a nossa vaidade, não é a nossa vontade, não é o nosso querer, mas sim o querer de Deus. E aí Jesus passa a ser Senhor de nossas vidas. Salvador, porque cremos que há um céu e há um inferno, e precisamos reconhecer que o caminho para o céu é Jesus. E o caminho para o céu começa aqui, quando aceitamos e mudamos nossas vidas. E aí passamos a ter uma vida de santidade, passamos a ter uma vida que faça a diferença na família, na igreja, no trabalho, na vizinhança, onde somos bênção, onde somos pessoas que trazem coisas boas para os outros, e não aqueles que criam confusão, aqueles que criam engano. Então eu queria ler aqui alguns trechos, né, de Hebreus capítulo 1, verso 1, ele vai dizer assim, ó: depois de ter, por muitas vezes e de muitos modos, falado outrora aos pais, aos profetas, Deus, no período final em que estamos, falou-nos a nós num Filho, a quem estabeleceu herdeiro de tudo, por quem outro sim criou os mundos. Este Filho é o resplendor de sua glória e a expressão do seu ser, e sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Depois de ter consumado a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos que herdou um nome
bem diferente do deles. Carta aos Hebreus aqui exalta a pessoa de Cristo, né? Um dos temas do texto de Hebreus é justamente esse, falar sobre a excelência da obra de Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter uma vida longe e livre do pecado, para que a condenação eterna não nos alcançasse. Essa obra de Jesus, né, esse ato de Jesus, nos dá a salvação. E essa salvação começa aqui, né? Quando nós aceitamos a esse Jesus, isso faz com que tenhamos uma vida diferente e uma vida melhor do que uma vida onde nós éramos dominados pelo pecado. Isso não quer dizer que vamos ter todo o dinheiro do mundo, não vamos ter dívida, não vamos ter doença, não vamos passar dificuldades, mas que apesar de termos e passarmos por todas as coisas que todo mundo passa, nós temos a certeza de que a nossa vida não acaba aqui, que viveremos eternamente ao lado de Deus. E que esse Jesus que viveu, morreu e ressuscitou, ele nos é exemplo para lidarmos com filhos, esposas, esposos, familiares, vizinhos e assim por diante. Esse texto nos alerta que Jesus Cristo deve ser o foco de nossas vidas. No contexto do Novo Testamento, era comum alguns grupos acreditarem em anjos, né, acreditarem em homens, falsos pregadores, né? E a carta aos Hebreus vai centralizar um tema. Precisamos focar em Jesus Cristo. Seu modelo de vida hoje tem que ser Jesus Cristo. Não dá para ser os políticos, não dá para ser os famosos da televisão, não dá para ser os pregadores do YouTube, né, da internet, da televisão, não dá para ser homens e mulheres, porque todos são falhos, todos são pecadores. Então, insisto mais uma vez, leia a Bíblia constantemente, leia os evangelhos, perceba, estude, entenda como Jesus reagia às situações da vida, como ele compreendia a vontade de Deus em meio a tudo que acontecia ao seu redor. Ainda a carta aos Hebreus, no capítulo 2, a gente tem no verso 1 ao verso 4, o seguinte: segue-se daí que nós devemos levar mais a sério a mensagem ouvida, se não quisermos ir à deriva. Muita gente hoje tem levado a mensagem de Deus de brincadeira. Não é de hoje que a mensagem do Evangelho tem sido um modismo para muita gente. Não é de hoje que a mensagem do Evangelho tem servido simplesmente de autoajuda. Eu procuro Deus quando está tudo ruim, aí eu vou lá e procuro Deus. A vida melhorou um pouquinho, eu vou e me afasto de Deus. Precisamos levar a mensagem que temos ouvido mais a sério. Por quê? Porque senão nossa vida irá à deriva. Senão nosso barco vai afundar. Carta aos Hebreus já lembra, lá no primeiro século. Questão da data, existem várias questões aí em relação à data da carta aos Hebreus, né? Mas alguns colocam aí não muito longe de 90, né? Não nesse período, mas também não muito longe de 90, por causa de algumas referências. Mas podemos dizer que uma carta, um texto escrito no primeiro século depois de Cristo, ela fala de uma dificuldade que temos ainda hoje. Pessoas que não têm levado a sério a mensagem de Jesus Cristo. Pessoas que não têm se comprometido com a mensagem do Evangelho. Políticos que usam o nome de Deus. Políticos que usam a igreja. Políticos que usam a mensagem do Evangelho para se autopromover. Pessoas que se escondem por trás da oração, da Bíblia. Pessoas, homens e mulheres, que se escondem por trás de uma fachada de santidade. Né? Pessoas que se fazem de vítima porque não têm levado a mensagem do Evangelho a sério. E essa mensagem requer de nós novidade de vida. Isso não é fácil, isso não é simples, mas nós podemos e precisamos disso. Por quê? Porque quem finge viver o Evangelho e não vive, a vida vai à deriva, a vida vai afundar. Então, viva sinceramente a mensagem do Evangelho. Verso 2 vai dizer: pois se a palavra anunciada por anjos entrou em vigor, e se toda transgressão e desobediência receberam justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, que começou a ser anunciada pelo Senhor, e depois nos foi confirmada por aqueles que o tinham ouvido? Muitas pessoas, né, que viveram na época de Jesus, ouviram a sua mensagem,
Muitos dos seus discípulos, dos seus seguidores, ouviram essa mensagem de salvação, de mudança de vida, seguiram em frente, né, proclamando e anunciando essa mensagem. Mensagem que mudou a vida de muita gente. Mensagem que trouxe uma nova vida para muitas pessoas. Uma mensagem que também pode nos dar uma nova vida, que pode nos ajudar a viver melhor a cada instante, a cada momento. Não negligencie a mensagem do Evangelho. Não deixe com que a tua vida vá à deriva, afunde. Eu e você precisamos a cada instante estar atentos, firmados e constantes na mensagem do Evangelho. Isso nos dá o sustento para caminharmos, mesmo diante de tanta maldade, tanta notícia ruim que a gente tem estado aí ouvindo, né? E às vezes até presenciando. A maldade não acabou, né? As pessoas continuam sendo más. Mas nós temos um Deus que é bom, um Deus que está ao nosso lado e um Deus que quer que façamos o melhor, que façamos a diferença em meio a essa sociedade que está indo à deriva, que está afundando, né? E digo assim, está afundando não é nem por causa do vírus ou da pandemia, mas por causa dos valores, por causa do comportamento. Porque muito do que temos visto hoje já acontecia antes. Então não é culpa apenas da pandemia, é culpa das pessoas que não dão ouvido à mensagem de transformação do Evangelho. É culpa até de nós, às vezes evangélicos, né? Pregadores, missionários, evangelistas, membros de igreja, diáconos, diaconisas, que não pregamos o Evangelho que transforma vidas, que não tolera e não aceita o pecado. E às vezes deixamos de pregar o que devemos pregar, porque não queremos magoar as pessoas. Não podemos fazer isso. Não negligencie a mensagem do Evangelho. O texto vai seguir aqui, verso 3 e 4. Como escaparemos nós mesmos, se negligenciarmos tão grande salvação, que começou a ser anunciada pelo Senhor e depois nos foi confirmada por aqueles que o tinham ouvido. E também foi confirmada pelo testemunho de Deus, com sinais e prodígios, milagres de toda sorte, e por dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Nós temos uma mensagem que nos foi proclamada. Nós temos um anúncio que nos foi dado. Antigamente, pelos profetas, pelos pais da fé, né, entre os judeus, depois entre os gregos, entre os romanos, entre povos de todas as nações. Jesus, o Deus encarnado, esteve entre nós. Né? Jesus, que é Deus e homem ao mesmo tempo, esteve entre nós, anunciou uma mensagem de diferença, de transformação, de salvação. Os seus seguidores e seguidoras continuaram a pregar essa mensagem, a anunciar essa mensagem. Homens foram inspirados a escrever textos que nos orientam hoje sobre essa mensagem. E o que muitos têm feito? Têm negligenciado essa mensagem. E o que você tem feito? Tem negligenciado essa mensagem? Tem deixado essa mensagem entrar por um ouvido e sair pelo outro? Tem ignorado essa mensagem que nos dá salvação, essa mensagem que pode transformar a sociedade? Tem deixado com que o pecado leve você à deriva? Tem deixado com que essa falta de compromisso com a mensagem do Evangelho tem permitido que a sua vida afunde? Então precisamos estar pensando nisso. Não deixe com que a maldade de nosso tempo te contamine. Não deixe com que o descompromisso de outros e outras te contamine. Apegue-se à mensagem do Evangelho. Apegue-se a Jesus, que é o nosso modelo, que é o Senhor e Salvador, que foi Deus que esteve entre nós, né? O Deus que veio e viveu entre nós. E essa mensagem, meus irmãos e irmãs, que é uma mensagem de vida, né, dada através de Jesus Cristo, de seus discípulos e discípulas, chegou a nós até hoje. Para quê? Para que possamos viver bem, né? Para que o nosso barco, a nossa vida, não vá à deriva, não afunde. Então, meu desejo é que você esteja atento à mensagem do Evangelho. Não se contamine com a maldade. Não se contamine com a preguiça e o descompromisso daqueles que estão ao seu redor. Mas continue firme na mensagem do Evangelho, de que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. É o nosso modelo principal de vida. Valeu? É isso aí. Saudações a todos.